Cobalcini, Valdir Cobalcini, que inclusive eu recebo aqui uma correspondência da chefia de gabinete do deputado Fernando Coruja, que por motivo de força maior, por motivo inclusive de falecimento, me parece, falecimento do pai do deputado Fernando Coruja, que aqui aproveitamos para dar os nossos cumprimentos de pesar, mas por conta desse ocorrido, o deputado Fernando Coruja pede para ser substituído pelo eminente deputado Valdir Cobalcini. Muito obrigado, deputado Valdir. Agradecendo então a presença também do deputado Jean Kuhn e do deputado Nilson Berlanda e do deputado César Valduga, podemos dar início à nossa reunião ordinária das terças-feiras. Em primeiro lugar, em discussão a ata da última, da 10ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos dessa legislatura. Em discussão, em votação, aprovada. Inicialmente, coloco em discussão o requerimento do eminente deputado Dirceu Dresch, que requer a realização de audiência pública para debater critérios técnicos do BADESC e assédio moral. Como deputado, temos aqui a correspondência enviada aqui ao requerimento, mas passo a palavra ao eminente deputado para sumariamente explicar esse requerimento. Vai passar, por favor, o requerimento. Bom, quero saudar todos que nos acompanham aqui na casa, os que nos acompanham pela TVA, pela rádio digital, pelas redes sociais, os deputados. Sempre é uma alegria a gente estar aqui discutindo os grandes desafios, e a legislação, as políticas públicas do nosso Estado. E nós tomamos a iniciativa de propor, senhor presidente, uma audiência pública pela gravidade do tema, né? Quer dizer, nós temos aí várias denúncias que já estão tramitando no judiciário, e é importante que esta casa acompanhe essa discussão, se interre também no debate, onde nós estamos, inclusive, sugerindo aqui a participação do conjunto de entidades, né, que, inclusive, já estão acompanhando este tema das denúncias, e nós queremos, então, acompanhar isso por esta comissão, que entendemos é a comissão ideal para discutir esse tema. Então, por isso, o nosso requerimento. Discussão ainda? Em votação? Aprovado, então. Determine, então, a nossa assessoria para promover o que for necessário para acontecer essa audiência. Senhor presidente, Pois não, deputado. Uma questão de agenda, eu sou obrigado a me retirar logo da reunião. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse primeiro em discussão aquele projeto da CODESC que está na pauta, porque eu sou obrigado a sair. Então, se Vossa Excelência puder, com a quiescência dos seus parlamentares, colocar primeiro em discussão aquele, agradeço. Deputado Nilson Gonçalves, posso alterar a sequência? Nilson Berlanda, desculpe, perdoe. Deputado Valdir Cobalcini, posso alterar? Deputado Valduga? Agradeço, senhores parlamentares. Muito obrigado. Então, colocamos em discussão o parecer ao PL 367.7, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, CODESC, e da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, COAB. Esse o parecer por aqui. Vou fazer a leitura breve. Teve vários pedidos de vista. Deixa eu ir vendo a emenda substitutiva global ali. Aqui está. Vou ser... Então, basicamente, esse PL já passou na Comissão de Justiça, já passou na Comissão de Finanças, recebeu
já recebeu uma emenda por parte do deputado Darcy de Matos, e quanto ao nosso voto, diz o seguinte: pela exposição de motivos anexa ao projeto de lei, o governo do Estado, em suma, alega que as estatais Codesc e Coab são deficitárias, que após a declaração de inconstitucionalidade das leis estaduais que versavam sobre a exploração de loterias, a Codesc ficou sem atribuição específica e sem receita operacional, e que algumas das suas atividades foram direcionadas para outras entidades. Já a Coab, pelo advento de programas federais de habitação, essa deixou a vanguarda para figurar como mera figurante da solução do problema habitacional no Estado, gerando prejuízos acumulados ao longo dos anos. E, por fim, que a Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação já possui diretoria específica para executar as tarefas de intermediação com a União, objetivando a implementação de políticas habitacionais. Dessa forma, entendemos legítima a pretensão do Estado de rever a sua estrutura administrativa e de realizar alterações pontuais, visando a melhor gerência de recursos públicos, principalmente em tempos de crise como os que estamos vivenciando agora. Consequentemente, enxugar a máquina pública é fundamental para manter as funções essenciais do Estado. Como na natureza, às vezes é preciso podar alguns galhos para que a árvore possa voltar a florescer. Tal atuação estatal tem respaldo nos princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, previsto no artigo 37, caput e artigo 70 da Constituição Federal. Já quanto à emenda aditiva apresentada em folhas 48, somos solidários à proposta do deputado Darcy de Matos, pois trata da alienação de ações da Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, celebrado entre a Codesc e o município de Santo Amaro da Imperatriz, a fim de extinguir as obrigações entre as partes e restituindo as ações à Codesc e posteriormente, então, ao Estado. Diante do exposto, entendo que a matéria é meritória e voto pela aprovação do projeto de lei 367. E ainda, em conversas com as lideranças de diversos partidos, a começar pela líder, a deputada Luciana Carminati, do PT, com o líder do PDS, o Milton Obos, do PP, o Milton Schaeffer, o Dóigo Guilherme, do PSDB, o Maurício Kudilac, do PR, o Cleiton Salvaro, do PSB, Rodrigo Minotto, do PDT, Narciso Parisotto, do PRB, e Darcy de Matos, líder de governo, considerando que essa extinção aqui, o relativo à extinção das duas empresas, existem os funcionários que pediram previamente ou aderiram ao programa ao programa de demissão voluntária. Ocorre que alguns, poucos, ainda não aderiram. Por um acordo entre os líderes, se eles já tivessem aderido alguns dias atrás, ou aderirem agora alguns dias para frente, teoricamente, para fins de conta de governo, pouco mudaria. O fato é que o importante é justamente nós votarmos pela extinção. E nós, então, eu programei que, em vez de apresentar uma emenda ao projeto aqui na comissão, que faria com que o projeto fosse obrigado a retornar à Comissão de Justiça e depois à Comissão de Finanças, prorrogando ainda mais, então, esse tempo de votação por parte da Assembleia, já acertei com os líderes que, na hora da discussão em plenário, nós apresentaríamos uma emenda permitindo que aqueles funcionários que ainda estão como funcionários, e se eles quiserem aderir, eles terão mais 30 dias para frente, depois de promulgada a lei, para aderirem ao programa de demissão voluntária, se assim o quiserem. De forma que eu já tenho, inclusive aqui, a assinatura do líder do governo. Nós colocamos aqui
a nominata de todos os membros da comissão, como o deputado Valduga, Altair Silva, Dirceu Dresch, Fernando Coruja, aqui substituído pelo deputado Cobalcini, o deputado Manuel Mota, enfim, os membros da comissão, o Jean Como eu já li, né? Quer dizer, a comissão e os líderes apresentam amanhã, na hora da votação, em plenário, vão apresentar a emenda permitindo que aqueles que ainda são funcionários podem aderir até 30 dias depois. E por isso eu peço o voto favorável a este parecer, ao meu parecer aqui, com o compromisso meu e nós juntos aqui, de nós apresentarmos amanhã, mas na hora da votação. O parecer de Vossa Excelência é favorável conforme ele foi aprovado na Comissão de Finanças. Perfeito. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Nilson Gonçalves. Nilson Bernarda, perdão. Terias informação de quantos funcionários ainda não aderiram? Ou mais ou menos quantos? São poucos. São poucos. A quantidade. Mas beira os 20. Emenda em plenário. Beira os 20 ainda. Senhor presidente, eu tenho aqui uma informação da assessoria dizendo que se nós aprovarmos uma emenda em plenário, obrigatoriamente esta emenda, o projeto, voltará para a CCJ. Então, se Vossa Excelência quer economizar tempo, já teria que apresentar o seu relatório com esta emenda. E nós já aprovarmos aqui e já vai para a CCJ e quando for para o plenário já vai decidido de uma vez por todas. Vossa Excelência, desta forma, vai estar colocando a aprovando em plenário, vai voltar para a CCJ e pode ser que daí a matéria não seja mais votada. Como eu acordei com os líderes dessa maneira, inclusive com o presidente, nós votando isso agora, nós já vamos fazer votar hoje à tarde. Se o presidente entender que a Comissão de Justiça precisa dar um parecer, aí sim, amanhã ele teria a chance de colocar a Comissão de Justiça, aí caberia a ele. Senhor presidente. Pois não, deputado Dirceu Dresch. O projeto está em urgência? Não está em urgência. Não Se não está em urgência, sim, tem como apresentar a emenda e aí ele volta para a CCJ, sim. Tem uma outra sugestão aqui para Vossas Excelências, que na verdade, deputado líder do governo, tem uma outra sugestão que pode ser dada aqui, foi passada pela assessoria no pé do ouvido aqui, é que se nós, a Vossa Excelência pode apresentar a emenda, se nós se nós rejeitarmos a emenda aqui e aprovarmos o parecer sem a emenda, esta emenda pode ser destacada em plenário. E aí, na votação do destaque em plenário, não há necessidade de passar mais pela CCJ. Agora, se Vossa Excelência não apresentar a emenda, e apresentar a emenda em plenário, e a emenda for acatada em plenário, o projeto volta para a CCJ. Voltando para a CCJ, aí tem que ter a nova reunião da CCJ, relator, tem que analisar e tem que aprovar na CCJ. Aprovou na CCJ, volta para o plenário para deliberar a matéria. Então, se Vossa Excelência, no seu relatório, rejeitasse a emenda, mas apresentasse ela, nós poderíamos resolver tudo numa única sessão ordinária da Assembleia. Com o compromisso de Vossa Excelência de amanhã, senhor presidente, na hora do plenário, aprovar o destaque. Defender o destaque. Deputado da só forma de encaminhamento. Senhor presidente, por que não, como o governo aceita a emenda é pertinente para alojar aqueles 8 ou 10 que não aderiram ao PDVI, acho que era pertinente, o governo aceita, por que não apresentar a emenda nessa comissão, aprovar a emenda e à tarde ou amanhã, Vossa Excelência vai convocar a Justiça, a CCJ continua em aberto. Nós vamos finalizar esse assunto importante que dá 4 milhões por mês de... Ela passaria só na CCJ daí? Exatamente. Sim. A CCJ vai confirmar a emenda e amanhã à tarde votamos em plenário. Porque, pelo que eu entendo, nobre presidente, com esta emenda, Vossa Excelência está anulando a emenda aprovada na Comissão de Finanças. Ou seja, Vossa Excelência está fazendo um substitutivo global e modificando e anulando a emenda da Comissão de Finanças. Apesar então, o meu parecer seria com a nossa emenda, com essa emenda que apresentei,
mais a emenda do deputado Darcy de Matos, Deputado que seria Venzon, um substitutivo global. É isso? em uma das poucas vezes o governo concorda com as duas emendas. A emenda é do governo proposta pelo deputado Marcos Vieira, que trata da questão da estância hidromineral do hotel, e a emenda para alojar aqueles que não aderiram ao PDVI. Eu entendo que nós temos que seguir, deputado Jean, o rito normal. Aprovamos aqui as duas emendas, elas vão ser confirmadas na Justiça hoje à tarde ou amanhã, e vão plenar amanhã à tarde. Então, em discussão, o parecer desse relator, apoiando o projeto já com a emenda da estância hidromineral, mais essa emenda que eu acabo de apresentar. Mas a emenda de Vossa Excelência, ela é intitulada como emenda substitutiva global, emenda modificativa, como? Aí, Era global, porque ia ser em plenário, daí a gente aprovaria. Porque se Vossa Excelência agora aprovar uma emenda substitutiva global, aqui tem que ser uma emenda aditiva. Vossa Excelência vai estar anulando a emenda da Finanças, e aí nós vamos analisar na CCJ somente o substitutivo global de Vossa Excelência. Seria uma emenda Então, aditiva. eu peço só, deputado Darcy, que haja uma atenção regimental nessa questão. Nós tivemos esse problema naquele outro projeto de lei da Finanças. A não ser que o deputado Venzon incluísse no substitutivo global, colocasse a emenda dele e incluísse a emenda do deputado Marcos. Eu não sei se consta. Sim, está? consta aqui. Então, No substitutivo global já está incluído o objeto? O substitutivo seria para plenário. Aqui, se for para votar, que seria um aditivo, no caso. Não necessariamente. O substitutivo global incluiria as duas emendas. As duas ideias. Então Vossa Excelência aprova o projeto na forma da emenda substitutiva global apresentada em anexo. Perfeito. Tá? que está contemplada a emenda do deputado Que Marcos Vieira. contempla a questão hidromineral, Santa Maria da Imperatriz, que é o deputado Marcos Vieira, e contempla o acesso ao PDVI de todos Mas eu os funcionários. ainda gostaria de entender melhor essa questão do hotel hidromineral aí. O que tem o hotel a ver com a Codesc, o hotel a ver com a Deputado Coab? Marcos, Eu quero entender deputado o Darcy que... de Porque Matos, se Vossa essa Excelência matéria não tratou- é... Se essa emenda, deputado, Vossa Excelência tem que tomar um cuidado para não tornar, com esta emenda, a questão inconstitucional, porque Vossa Excelência está trazendo para um projeto de lei matéria estranha ao projeto de lei. Eu quero entender. Nós estamos falando aqui de extinção e estamos falando de um hotel. O que quer dizer esse hotel aí? Deputado Janco, essa emenda da estância hidromineral, que estava vinculado à Codesc, e agora vai ficar vinculado, então, ao governo do Estado. Exatamente isso. Deputado Darcy de Matos. Senhor presidente Venzon, deputado Jean Kuma, essa estância hidromineral, a Codesc tem ações lá. Então eles estão devolvendo para a Codesc, para o Estado, e o Estado, no ato contínuo, vai repassar Para o município. essas ações para o município. É uma emenda pertinente. Ou seja, daí então você pega essas ações e devolve as ações para o Tesouro do Estado. E o Estado repassa num projeto... Vai ter que fazer um novo projeto de lei para o município. para fazer a doação, porque tem Para o que servir município. a projeto de lei como doação de imóvel. Exato. Então, permanece em discussão, então, o parecer... Só uma dúvida, esse do projeto de lei já ou a faz emenda? a doação ou vai haver um novo projeto de lei fazendo doação? Já faz a doação. Já autoriza o governo a fazer a doação. Que já foi aprovado nas duas comissões. Então, permanece em discussão, em votação. Senhor presidente, não. Senhor presidente. Deputado de seu Dresch. Esta discussão das águas de Imperatriz já foi discutida na Comissão de Finanças? Já passou, deputado Darcy? Já foi discutido na Comissão Na de Finanças? Justiça e na Finanças. Não. Essa questão da água uma Imperatriz é uma emenda na Comissão de Finanças. Exatamente. Não foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça ainda, na Comissão deputado de Darcy. Finanças Somente na Finanças. E nós vamos analisar a fundamentação legal dela na Justiça, não o mérito. Né? Ela volta para a CCJ. Sim, mas aí se ela não tiver fundamento legal e for entendida como inconstitucional na Comissão de Constituição e Justiça, volta a seu texto original. E aí fica prejudicado também a emenda que trata da questão dos servidores. Deputado Jean, mas se ela não for, não vou trabalhar em cima da hipótese Mas negativa. ela pode não ser aprovada, deputado. Eu só estou aqui preocupado com a questão dos servidores. Ela deverá ser aprovada porque ela tem fundamento legal, ela veio do governo, sugestão do deputado Aí vai Marcos depender do entendimento do deputado relator da matéria, deputado Darcy.
Se ela tem entendimento legal ou não. Vai depender da votação do colegiado. Ok, tá bom. Perfeito? Só tem que haver essa análise. Senhor presidente, eu quero fazer um comentário sobre o mérito do projeto. Eu fiz esse mesmo comentário na CCJ, da profundidade deste projeto aqui. Nós estamos extinguindo 2 instituições históricas em Santa Catarina. Estamos extinguindo uma entidade que tem um know-how, que tem toda uma experiência em termos de habitação popular em Santa Catarina. Então, a profundidade desta decisão que esta casa está tomando. E é verdade, quando o deputado Darcy fala aqui em nome do governo que vai ter uma poupança do Estado. Agora, essa poupança ela tem um custo, né? Ela tem um custo para a sociedade catarinense. É um fim de um ciclo, de uma história, de uma caminhada, de uma instituição que fez muita casa popular nesse Estado, que tem pessoas preparadas, tem pessoas que deram a sua vida nessa estratégia da habitação popular. Qual é o município que você não chega que tem uma Coab, né, que tem uma experiência de habitação popular? Então, o que me choca muito é dizer o seguinte: bom, isso tudo agora acabou, vai virar 2, 3 cargos na Secretaria da Assistência Social, que vai coordenar o processo de habitação em Santa Catarina. Então, quer dizer, é uma decisão política que este governo toma de não ter mais uma política própria de habitação popular em Santa Catarina. Vai esperar tudo que venha recurso do governo federal ou os municípios que se virem a fazer habitação popular. Então, essa é a decisão que está sendo tomada aqui por este governo e por esta casa. Então, por isso, lá na CCJ eu votei contrário, vou votar contrário de novo. No simples discurso para a sociedade, nós vamos poupar dinheiro, sim. Nós vamos poupar dinheiro, é verdade, mas o Estado não vai mais ter política de habitação. É essa decisão que nós estamos tomando aqui. Então, por isso, senhor presidente, não posso votar nesse projeto, porque eu, pelo contrário, eu queria que construir um grande programa de habitação popular do Estado. Nossa bancada, inclusive, é autora de uma emenda constitucional que destina 1% do nosso orçamento para a habitação popular. Isso até hoje não foi cumprido, não foi feito nada. É uma decisão de governo, né? Fazer ou não fazer casa para o povo que mais precisa de casa no Estado. A demanda é grandiosa no nosso Estado. Nós temos aí mais de 35 mil famílias que necessitam de casa. Nós estamos votando um projeto desse. Então, por isso, sou contrário a este projeto. Muito obrigado aqui, já a exposição do voto do deputado Dirceu Dresch. Apesar de discordar do conteúdo, que a Secretaria da Assistência Social, inclusive eu fui secretário da Assistência Social, e existe uma diretoria especial com relação à habitação, para tratar da questão da habitação. Na verdade, extingue a empresa Coab, mas não extingue a ação de governo, nesse sentido assim. Então, deputado Valduga, em votação? Eu quero só fazer apenas um comentário, senhor presidente, que a única coisa que me preocupa é com relação à questão da insegurança jurídica a partir das emendas substitutivas do global, pela questão de vício de origem. Eu vejo que é questionável, né? É questionável, até porque nós não temos, na verdade, essa prerrogativa. E então eu só quero manifestar da insegurança jurídica, e por isso que até inclusive eu gostaria de manifestar o meu voto contrário. Muito obrigado, deputado Valduga. Não haverá esse questionamento, até porque o projeto é passado à Assembleia, e no momento que o projeto vem à Assembleia, é evidente que os deputados podem fazer as emendas, mesmo que essas emendas tenham, logicamente, interferência sobre o orçamento do Estado. Deputado, eu quero aqui propor, até conversando com o líder do governo, eu acho que, para a gente não ter nenhum medo de inconsistência jurídica, que eu acho que essa grande preocupação é pertinente à colocação do deputado Valduga, dos demais deputados, se Vossa Excelência manter, então, aqui na comissão o parecer da Comissão de Finanças, como estava na Comissão de Finanças, e aí depois se constrói a forma, então, de fazer, se for aprovado numa emenda em plenário,
A Comissão de Constituição e Justiça continua aberta, né, deputado Dirceu? Nós estamos abertos, a Comissão de Constituição e Justiça continua aberta. Se o plenário aprovar a emenda, volta para a CJ. Nós, em ato contínuo, já fazemos a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O que nós não podemos aqui é criar um problema para os servidores e criar algo daqui a pouco que juridicamente possa ter problema. Porque essa emenda é de Vossa Excelência, mas talvez haja necessidade de que a emenda seja, por exemplo, feita pelo governo. Daí o deputado líder do governo também tem o tempo hábil para fazer essa análise e articulação. Então a sugestão que eu dou aos nobres pares desta comissão é no sentido de mantermos o parecer de Vossa Excelência como estava apresentado, aprovando conforme aprovado na Comissão de Finanças, para que daí Vossa Excelência possa, com o deputado Darcy, entender com calma, verificar, para a gente não cometer um ato jurídico falho. Como era acordado no começo. E apresentando a origem. Como Vossa Excelência acordou na reunião de líderes. Até porque é uma nova redação, deputado. Então, como era que nós tínhamos, na verdade, acordado. Porque quando você mexe na questão do servidor, você está gerando também despesa e você daí tem aquela questão de poder se ter um erro de origem e pode gerar um problema para os... Aí quem sabe quem tem que apresentar essa emenda que Vossa Excelência está tentando apresentar aí agora, não seja o próprio governo. E aí o líder do governo tem o tempo hábil para poder articular isso. Vossa Excelência, ele vai poder então assina aqui também esse documento? Não, deputado. Não. Sugestão deste parlamentar é que seja aprovado conforme foi aprovado na Comissão de Finanças. Daí nós não estaríamos incorrendo em nenhum ato jurídico falho. Deputado, e aí, deputado Darcy, se esta questão dos servidores, entendo que daí o governo pode apresentar uma nova emenda e aprovar em plenário, e aí volta para a comissão. Porque você não gera uma emenda que pode ter problema jurídico lá na frente. E a gente garante segurança para os servidores. Essa é a minha preocupação. Eu não estou aqui para ganhar aplauso de ninguém. Eu estou aqui para fazer o que é certo e que não prejudique o servidor. Então, se você aprova algo que pode ter vício de inconstitucionalidade, alegra um dia e prejudica daqui a uma semana. Venzon. Então, só para o líder do governo poder... Em resumo, estamos voltando à origem daquilo que tínhamos combinado antes. Exatamente. Nós fomos, exatamente. Voltamos, mas então... Voltamos para o mesmo lugar. Então, o que o deputado de Gencomo está propondo é que a gente vote as duas emendas de forma separada. Agora tem que ver se o deputado Venzon tem ali a emenda que trata da questão do alojamento do pessoal de forma separada. Não, a do Venzon trata disso e trata daquilo que foi pedido pelo deputado Marcos Vieira, pelo que eu estou entendendo. Mas a sua sugestão é que possa separá-las, é isso? Não, a sugestão desse parlamentar é que seja mantido o parecer da Comissão de Finanças e aquilo que o deputado Venzon falou no começo, aprovar em plenário a emenda que acolhe a questão dos servidores, deputado Darcy. Só que aí vem uma questão que o deputado Valduga falou que é pertinente. Quem pode fazer a origem desta emenda para acolher a questão dos servidores? Pode ser de origem parlamentar ou tem que ser do governo? O líder do governo pode fazer essa emenda. Sim, mas neste caso agora... A ideia é o líder ok, aí o líder do governo substitui o governo. A minha dúvida é jurídica. Porque no acolhimento da questão dos servidores, você gera... teoricamente, despesa e atribuição para o governo. Se você fizer uma emenda parlamentar, ela tem vício. Inclusive, eu já tenho a assinatura do líder de governo. Teoricamente, se ninguém mais assinar, já está valendo a opinião do governo. Eu penso que, senhor presidente... Deputado Coboquini. Estou ouvindo aqui e quanto mais eu ouço, tá, mais complica. Então, deputado Darcy, a minha sugestão, deputado Darcy, que Vossa Excelência, como líder do governo... Só uma observação aqui apresentada pelo Beto. O governo não pode apresentar emenda de plenário. Não, eu não estou falando de emenda de plenário. Posso falar? Porque aqui os líderes podem. Tem uma televisão aqui, gente. Então. Vamos essas interferências assim. O deputado Darcy, como líder do governo, pode apresentar esta emenda aqui, nesta comissão, e ela amanhã, como está em aberto, é um fato novo que o presidente Serafim Venzon não tinha conhecimento, que a Comissão de Justiça está em aberto, ok? Uma vez aprovada a emenda aqui, ela vai para a Justiça amanhã e pode ser deliberada em plenário, fica
tudo resolvido, né? Que é soberano, melhor encaminhamento aquele que foi dado pelo deputado Darcy, claro, para evitar que se suscite alguma demanda judicial, muito embora um acordo, e se o governo está propondo aqui que se acate esta emenda, é porque há a decisão do governo de não vetá-la, né? Mas para que não paire nenhuma dúvida em relação a possível vício de origem, que o líder do governo apresente, seja o autor dessa emenda, deputado Darcy. Sim, o deputado Cobalcini, já estou lhe colocando como presidente, desculpe. Assim, eu entendi, eu poderia fazer a emenda como líder do governo, mas eu vou constranger quem teve a ideia da emenda, que me parece que foi a deputada Carminati e o deputado Venzon. Exato. Ficaria deselegante. Mas o deputado Jean, eu estou conversando com a minha assessoria jurídica competente e eles estão dizendo que mesmo estando no substitutivo global os dois assuntos, contemplados as duas emendas, a da instância água mineral e o prazo para o pessoal aderir ao PDVI, a Comissão de Justiça, se entender que deva tirar um inciso ou um parágrafo único da emenda substitutiva, ela pode fazer, não precisa, ou seja, ela não precisa fazer terminativa, ou aprova ou rejeita a emenda substitutiva, eles podem mexer nela parcialmente. Então, aí a sua preocupação fica... Mas aí também existe a outra preocupação, deputado Valduga, presidente, se me permita, que é a questão da origem. A origem desta emenda pode ser de parlamentar ou teria que ser do líder do governo, subscrita pelos parlamentares que tiveram a ideia? Olha, é só essa dúvida que eu tenho. Se nós fizermos ela de origem parlamentar, eu não sei se ela pode ter algum... Aí cabe aos advogados dizer isso pra gente, né? Deputado Jean Coman, eu já fiz um bom entendimento sobre as discussões, de forma que eu coloco agora em votação. Em votação, o projeto que o governo encaminha com uma emenda substitutiva global, incluindo a questão hidromineral de Santa Maria de Imperatriz e a questão funcional, ou seja, a questão dos funcionários que ainda poderão ter o prazo de até 30 dias após a prorrogação para pedir o PDVI. Caso a Comissão de Justiça entenda que tem que fazer alguma alteração, ainda temos o prazo hoje à tarde, amanhã para fazer. Em votação... Emenda substitutiva global. Incluindo as duas alterações na única emenda. Em votação, aprovada, com exceção do voto do deputado César Valduga e do deputado Dirceu Dresch. Ok. Aprovado, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, eu coloco agora os nobres pares. O deputado Jean Kuhn, Vossa Excelência tem uma pequena demanda. É que eu sou... Vossa Excelência veio aqui no relatório da... Não, tá certo. Eu peço a autorização de Vossa Excelência para poder me retirar. Muito obrigado, senhor presidente. Passo ao deputado Dirceu Dresch. Dirceu Dresch. Vejo que tem um projeto aqui, o PL 150.3 de 2017. Isso. O requerimento já falamos. Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Saúde de Florianópolis, autor deputado Darcy de Matos, relato, então, portanto, esse projeto. Meu voto é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o meu voto, senhor presidente. Aqui prestando também homenagem ao Gasparino, que tanto defende justamente essa associação. Votamos então em discussão esse PL que já passou na Comissão de Justiça e agora aqui na Comissão de Trabalho recebe parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. Passamos agora ao eminente deputado César Valduga. Deputado Valduga, Vossa Excelência tem... Tá bom, Jean, vai então. Não tem nenhum projeto para apresentar? Tem. Não, senhor presidente. Eu só tenho um pedido de diligência. Eu li Vossa Excelência. Só um pedido de diligência. Pela sequência. Sobre o 14.
Senhor presidente, uma questão de encaminhamento, eu queria fazer um apelo ao deputado Dirceu Dresch. Um apelo para que o deputado Dirceu pudesse apresentar, deputado Mota, deputado Cobalcini, demais deputados. Eu faço um apelo ao deputado Dirceu para que nós pudéssemos analisar o projeto de lei 14/2016. Esse projeto ele chegou na secretaria aqui na Assembleia Legislativa em 2016. E esse projeto é um projeto importante, é do Tribunal de Justiça. Ele altera a redação do artigo 2º da Lei Complementar 188, 30 de dezembro de 99, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Justiça e adota outras providências. Não sei se o deputado Dirceu, ele tem uma certa razão, porque o projeto tramita aqui há um ano, mas acabou chegando na Comissão de Trabalho há poucos dias, deputado Dirceu. É isso? Sexta-feira passada. Sexta-feira. E então esse projeto, o Tribunal de Justiça está, servidores, enfim, tem interagido com o Parlamento para nós podermos tocar esse projeto adiante, como vem o recesso, né? Então, eu não sei se o deputado tem condições técnicas de apresentar o relatório. Enquanto o deputado César Balduga apresenta a demanda dele, o deputado Dirceu Dresch me organizo aqui, se organiza para atender o pleito do líder de governo. Deputado Balduga. Muito bem, senhor presidente. Eu queria apresentar aqui um pedido de diligência ao PL 014 e quero relatar que, estando a proposição em epígrafe tramitando nesta comissão e atendendo a uma sugestão dos oficiais de justiça também, oficiais de justiça e avaliadores, oficiais da infância e juventude e comissários da infância e juventude representados por seus sindicatos e com o apoio do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, considerando que a proposta de emenda apresentada abaixo é fruto de discussão nesta Casa Legislativa com a direção do Tribunal de Justiça e atende um antigo desejo de toda a categoria do Serviço Judiciário Catarinense. Com a criação do Instituto da Cooperação, objetivando atenuar a carência momentânea de servidores dentro do Poder Judiciário Catarinense, tendo em vista que existem servidores no quadro do Judiciário que podem colaborar tecnicamente em comarcas distintas a de sua lotação, medida que tem sido utilizada até o momento com alternativa para minimizar a falta de servidores em momentos específicos e excepcionais, tais como em licença-gestão, afastamento por motivos de saúde, férias, entre outros. O Instituto de Cooperação não pode ser visto como alternativa para a não contratação de novos servidores, já que a criação de novas vagas irá satisfazer a alta demanda existente com a qualidade e a celeridade exigidas pelo egrégio tribunal e merecidas pelo usuário da justiça. Ao se criar, o Instituto da Cooperação terá o aproveitamento de forma excepcional, adequada, razoável e eficiente os servidores efetivos, esses qualificados e treinados para auxiliar na prestação jurisdicional, havendo necessariamente a adequação de remuneração para aqueles que laborarão em local diverso de sua lotação original, utilizando seus mesmos recursos que atualmente querem destinar para o pagamento de honorários e terceiros. Ser de interesse público a justa indenização dos atos judiciais amparados pelas benesses da justiça gratuita e assistência judiciária realizado pelos oficiais de justiça avaliadores, oficiais da infância e juventude e comissários da infância e juventude como forma merecido reconhecimento àqueles que diariamente enfrentam as intempéries em busca do cumprimento de normas e zelo pela justiça, hoje praticamente
realizados de forma gratuita. E, finalmente, senhor presidente, alcança uma prestação jurisdicional mais adequada e célere para a sociedade catarinense, e o propósito de nossas deliberações. Portanto, seria essa a diligência, senhor presidente, com proposta de emenda, proposta de lei complementar, portanto, ao projeto de número 14, que faz essas alterações. Então, nós aqui apresentamos e gostaríamos, então, portanto, de entregar a Vossa Excelência o pedido de diligência, para que pudesse também ser encaminhado referente ao projeto de lei do número 14 de 2016. Relativo ao PL 14.2, o deputado César Valduga faz um pedido de diligenciamento e está então em discussão, que é o projeto que o deputado Darcy provocou justamente com o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente? Deputado Dirceu Dresch, pois não. Senhor presidente, assim, esse projeto está aqui já há um ano. O deputado Darcy agora representa o deputado Jean Coman, como membro da comissão. Não como líder do governo. Obrigado. Então, veja bem, até esse momento, deputado Cobalcini, deputado Berlanda, até esse momento, o governo, defende a tese da manutenção da possibilidade da contratação de psicólogos e assistentes sociais terceirizados, já que o TJ não tem profissional suficiente para atender as demandas, mediante um convênio com credenciamento, com designação judicial, em ações que envolvam a questão da família, infância, juventude e violência doméstica. São assuntos assim, extremamente importantes para Santa Catarina, para a sociedade. Agora, o Éder está me dizendo aqui, o Éder da Associação dos Oficiais da Justiça, ele está me dizendo que com essa diligência, o doutor Alexandre, que assessora o presidente do TJ, eles vão responder à diligência, deputado Valduga, para entender aqui, senão nós não vamos entender, e aí não conseguimos votar. Viu, deputado Valduga? Então, até o momento, deputado Dirceu, até o momento nós estamos votando com o presidente do Tribunal de Justiça, manter a contratação terceirizado de assistente social e psicóloga, ponto. Até o momento, exatamente isso. Agora, eu preciso concluir, senão, se fizer uma conclusão prévia, aí não é racional. Agora, se com essa diligência, deputado Valduga, o TJ devolver a diligência dizendo que aceita, de que muda a sua posição, aceitando fazer um convênio para atender essas demandas com psicólogos e assistentes sociais do quadro de comarcas que elas estejam ociosas, se o TJ mudar a posição, nós mudamos também. Tá certo? Agora a senhora que fez a conclusão prévia vai concordar comigo. Então, nós vamos aguardar a diligência hoje à tarde, e se a diligência vier numa outra linha, não tem problema nenhum, governo. Nós vamos atender o TJ. Agora, se o TJ não responder nessa outra linha, a gente mantém a forma original. É isso. Senhor presidente. Deputado Dirceu Dresch. Bom, eu não apresentei o relatório ainda do projeto. Agora nós estamos... Agora, o deputado César Valduga, em princípio, ainda está em discussão o projeto e Vossa Excelência poderá discutir a sua diligência no projeto que agora o deputado Dirceu Dresch apresenta o relatório. Senhor presidente, nós conversamos um pouco sobre esse projeto hoje pela manhã na reunião de líderes, embora não foi feito um acordo para votar todo esse projeto essa semana, pela importância que ele tem. Inclusive, na outra reunião, nós apresentamos verbalmente uma sugestão para fazer audiência pública, e eu estou hoje requerendo, então, através de ofício, a realização de uma audiência pública para discutir esse projeto,
E, além disso, estamos também apresentando um pedido de diligência, projeto de lei complementar número 14. Que o projeto, na nossa avaliação, ele trata profundamente de um tema que é preocupante em Santa Catarina, não só no judiciário, mas também no executivo, do processo de terceirização do serviço público, né? E por isso nós estamos querendo debater melhor este projeto. O deputado Darcy falou corretamente aqui, esse projeto chegou à nossa comissão na sexta-feira, né? Que é uma das comissões de mérito desse projeto, e por isso nós também estamos propondo, inclusive, a realização de uma audiência pública e o diligenciamento para responder algumas questões. Eu gostaria rapidamente de aqui apresentar os nossos nossas propostas, inclusive, das respostas do diligenciamento, que é no seu artigo 1º do artigo 2º da Lei Complementar número 88, de 30 de dezembro de 99, passa a vigorar com a seguinte redação, no caso. Artigo 1º, a receita do Fundo de Reapareamento da Justiça, o FRG, originará dos atos e serviços notariais e registrais, terá a seguinte destinação. 1/3 será destinado à construção, recuperação e manutenção das unidades prisionais por meio do Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina, o FUPESC, e a construção, recuperação e manutenção dos estabelecimentos de proteção aos direitos da criança e do adolescente, de responsabilidade do Estado de Santa Catarina. 1/3 será destinado ao Fundo de Acesso à Justiça, o FAGE, para o pagamento de a remuneração dos advogados credenciados para a prestação de assistência judiciária gratuita para a prática de atos processuais específicos e para atuação nas causas de juridicamente necessitados, nos casos da impossibilidade de atuação da Defensoria Pública e mediante nomeação da autoridade judicial. B. Remuneração de assistentes sociais e psicólogos que atuarem mediante convênio, credenciamento ou designação judicial em ações que envolvam direito da família, infância, juventude, violência doméstica, a Lei 11.340 de 7 de agosto de 2006. O idoso, a Lei 10.741 de outubro de 2003, e os honorários periciais ou assistenciais designados judicialmente em benefício aos abrangidos pela assistência judiciária gratuita ou justiça gratuita. D. Precatórias, requisitos de pequeno valor e sequestros, referente a honorários advocatícios, assistenciais e periciais decorrentes de condenações judiciais através de ressarcimento ao Tesouro do Estado. E manutenção e custeio relacionados a atividades necessárias para convênios ou credenciamento de profissionais da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Inciso 1º, fica vedada a utilização da receita do FGRG repassada ao FAGE para o pagamento de cursos, congressos ou eventos similares e qualquer verba de caráter remuneratório ou indenizatório aos defensores públicos e servidores, bem como para as despesas correntes ou de capital relacionados às atividades institucionais previstas na Lei Complementar número 575, 2 de agosto de 2012, desenvolvidas diretamente pela DPE. Inciso 2º, fica limitado a 5% o total da receita da FRG repassada ao FAGE a destinação de recursos para pagamento das despesas referidas na análise E do caput deste artigo. Inciso 3º, o Fundo Especial de Modernização e Reapareamento do Ministério Público receberá o repasse mensal de 20% dos recursos apurados em decorrência das seguintes receitas do FRG. Custos de cartórios judiciais oficializados obedecidos às tabelas do regimento de custas, reduzidos os repasses previstos em lei. 2. Provenientes dos atos e serviços forenses, notariais e registrais, reduzidos
os repasses previstos nos incisos 1º e 2º do caput deste artigo. Taxa judiciária. Inciso 4º, considera-se as receitas de FRG originárias dos autos serviços notoriais e registrais, aqueles constituídos e recursos oriundos de cálculo incidente na razão de 0,3% do valor do ato ou serviço. Quinto, o FRG reduzirá os repasses às despesas relativas à cobrança de suas receitas. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, esse é toda a regra hoje do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. A justificativa, então, apresentada a esse tribunal, extrai-se, em síntese, que o objetivo do projeto de lei complementar prevê que os recursos do FRG repassados ao FAGE sejam aplicados exclusivamente à remuneração dos advogados e peritos, quando atuarem nas causas que juridicamente necessitados, e de assistentes sociais e psicólogos, quando atuarem em processos judiciais voltados às áreas que envolvam o direito de família, infância e juventude, violência doméstica e idoso. Cabe destacar que após o julgamento da ADI 4.270, pelo Superior Tribunal Federal, não foi mais permitido ao Estado o pagamento que advogados dativos da OAB, que durante anos fazem trabalho em prol dos hipossuficientes, ao qual culminou com a criação da Defensoria Pública Estadual. Assim sendo, antes de emitir parecer conclusivo, o meu voto nesta comissão entendo necessário recorrer ao disposto do inciso 15º do artigo 71 do Regimento Interno desta Assembleia, após ouvidos os membros do colegiado, solicito diligência ao Poder Judiciário e às seguintes entidades para que nos informem os seguintes questionamentos. Ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, qual é o valor total de receitas e recursos existentes no FRG? Qual será o valor repassado ao novo fundo FAGE a ser criado? Como se decompõem as receitas do FRG? Quantos profissionais assistentes sociais efetivos e psicólogos efetivos existem atuando hoje em cada comarca? Quantos cargos vagos de assistente social e psicólogo existem atualmente? Quais são os que têm vagas em aberto de assistente social e psicólogo? Quanto o Poder Judiciário paga atualmente para cada perito em psicologia e serviço social por atuação em ações judiciais em trâmite no Judiciário? Quanto o Tribunal de Justiça investe em capacitação de profissionais para as áreas de psicologia e serviço social? Quantos cargos vagos de psicólogos e de assistente social por aposentadoria e por pedido de exoneração existem no Poder Judiciário? Quantos profissionais que exercem atividades de psicólogo e de assistente social no Poder Judiciário estão em desvio de função? Nas comarcas em que os profissionais exercem atividade de psicólogo e de assistente social em desvio de função existem vagas em aberto? Quantos candidatos aprovados, independentemente do cargo, foram nomeados no cadastro de reserva do concurso público de 2014? Existe estudo sobre a necessidade de psicólogos e assistentes sociais em cada uma das comarcas? Quantos cargos foram nomeados para as vagas de psicólogo e assistente social criados pela Lei Complementar número 90, de 1º de julho de 93, e pelas demais leis complementares até o presente momento, especificar ano a ano? Quantas equipes multidisciplinares hoje existem efetivamente no Poder Judiciário? Qual é o custo de cada equipe, conforme exigido pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei Maria da Penha e outras legislações pertinentes? Quantas equipes multidisciplinares serão implementadas conforme exigido pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei Maria da Penha e outras legislações pertinentes? Como o Tribunal de Justiça pretende efetuar o pagamento de profissionais em questões não judicializadas que demandam ações continuadas, acompanhamento permanente e reuniões? Qual o número de crianças e adolescentes que retornarem
ao serviço de acolhimento após a tentativa de inclusão familiar. Como o Tribunal de Justiça pretende atuar e dar conta das ações dos profissionais de psicologia e serviço social em ações como o projeto Novos Caminhos, audiências concentradas, estágios e convivência em adoção, preparação de pretendentes para adoção, articulação da rede de socioassistencial, oficinas de parentalidade, mediação familiar e outras ações. O Tribunal de Justiça possui dados sobre acompanhamento de psicólogos e assistentes sociais, além do trabalho periciais. Segundo, o Sindicato de Servidores Públicos do Judiciário de Santa Catarina, Sinjusc, ao Sindicato dos Oficiais de Justiça de Santa Catarina, Sindojus, ao Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina, Sindpsil, e ao Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, ao Conselho Regional de Serviço Social. Existe estudo sobre a necessidade de psicólogos e assistentes sociais em cada uma das comarcas? Como o Conselho e o Sindicato percebem de forma de atuação dos profissionais de psicologia e serviço social em ações como projetos Novos Caminhos, audiências concentradas, estágios e convivência em adoção, preparação e pretendentes para adoção, articulação na rede assistencial, oficinas de parentalidade, mediação familiar e outras ações. Estamos terminando aí, senhor presidente. Como o Conselho e o Sindicato percebem de forma de atuação dos profissionais de psicologia e serviço social sobre o acompanhamento dos psicólogos e assistentes sociais, além dos trabalhos periciais? Qual é o valor mínimo, médio, máximo sugerido, praticado para realização de uma avaliação psicóloga realizada por profissional habilitado? Qual é o valor mínimo, médio e máximo sugerido, praticado para a realização de um estudo social ou perícia social realizada por profissional habilitado? Existe estudo de impacto relacionado aos atendimentos não judicializados por psicólogos? Existe estudo de impacto relacionado a atendimentos não judicializados por profissionais sociais? Quais são os parâmetros éticos e técnicos para um estudo social ou perícia social? Quais são os parâmetros éticos e técnicos para uma avaliação perícia psicológica? Quantos processos éticos disciplinares são efetivados ao ano pelo Conselho Regional de Psicologia referente aos profissionais que atuam ou que prestam serviço ao Poder Judiciário? Quais são as demandas de orientação, fiscalização e ética referente aos profissionais que atuam ou prestam serviço social ao Poder Judiciário? É isso, senhor presidente, nosso pedido de diligência. Senhor presidente. Então, em discussão aqui, o parecer, na verdade, não é o parecer. Aqui o parecer do eminente deputado. É requerimento de diligência, senhor presidente. Senhor presidente. E esse parecer aqui, deputado? Diante do exposto, estando o projeto de lei complementado devidamente instruído, está sendo necessário. Isso não vai ainda, senhor presidente. Desculpe. Então, basicamente, nós temos aqui duas situações. Eu gostaria, senhor presidente. Relativo ao PL 14.2. Duas situações. Um é o pedido de diligência. E o outro é o segundo pedido de audiência pública. Não sei se nós poderíamos... São dois encaminhamentos. Dois encaminhamentos. Se eu poderia pedir a votação, a discussão e votação em separado, primeiro da diligência e depois da audiência, ou... Na verdade, a audiência pública, senhor presidente, por requerimento verbal, já foi aprovado na outra reunião. Né? A audiência poderá acontecer, independente do voto. Porque nós não tínhamos o projeto ainda em mãos, né? Porque ele não tinha vindo para a comissão. Então está, na verdade, a audiência está aprovada já, mas está em discussão o diligenciamento. Senhor presidente, se eu puder... Pois não, deputado... Falar, deputado presidente. Deputado Dirceu hoje está de aniversário, mas dá um presente para o tribunal, um belo tratado
E sendo muito otimista, se alguém está esperando a aprovação desse projeto, vai demorar, né? Pode fazer uma audiência, 2 audiências públicas, que vai dar tempo de fazer as audiências. E tem 2 pedidos de diligência, um do deputado Dirceu. Desculpa que o deputado Dirceu é o relator do... Exatamente. É o relator. É o relator. Né? Então tem o pedido de diligência formulado pelo deputado César Valduga, e eu confesso, embora tenha prestado bastante atenção, deputado Valduga, o pedido de diligência ao Tribunal de Justiça é com base em quê? O tribunal respondeu o quê? Me parece que há uma pretensão, há uma demanda dos oficiais de justiça para ser incluída neste projeto, mas essa demanda em forma de emenda, então ela tem que ser apresentada para o tribunal responder. Senão pouco adianta fazer uma diligência ao tribunal sobre uma pretensa demanda. Então me parece que deveria ser apresentada esta emenda ao projeto de lei, aprovada aqui na comissão, e aí fazer a diligência ao Tribunal de Justiça para que responda se essa pretensão dos oficiais de justiça cabe neste projeto. Eu estava imaginando, assim, de forma bem otimista, que uma vez aprovada essa diligência, não sabia, deputado Dirceu, que tem uma outra, que o senhor ia apresentar um outro requerimento de diligência. Eu estava imaginando que pudesse. E esse assunto deve ter sido tratado, acho que não é surpresa dentro do tribunal, deve ter sido tratado, e o tribunal já tem a resposta. Se pudesse fazer a diligência, apresentar a emenda, faz a diligência e volta até amanhã, nós poderíamos votar. Mas agora, se for aprovada a diligência do deputado, o pedido de diligência do deputado Dirceu Dash, fica prejudicado. Questão de cabeamento, senhor presidente. Senhor presidente, sobre o... com a palavra o deputado Dirceu Dash, proponente da sobre diligência. a proposta de encaminhamento do deputado Cobalcini, nós temos problema de fazer a emenda. Eu pensei em fazer a emenda, mas daí tem um problema de vice-origem, né? Então, nós entendemos que a partir da diligência, o tribunal possa, de repente, apresentar a emenda. Eles apresentar, não nós. Né? Então, essa é ao menos a ideia que se possa ter. Senhor presidente. Respondido, deputado da Cidemar. Senhor presidente, então a audiência pública ela já está aprovada, é isso? Já está não aprovada. está mais em discussão nem em votação. Exatamente. Muito bem, agora tem um pedido de um requerimento para fazer a diligência, então. Para assim, encaminhar a diligência ao assim, tribunal. Na verdade, eu acabei de falar, ontem falei pessoalmente, né? E agora, por telefone, acabei de falar com o doutor Jefferson Zanini, assessor do presidente do Tribunal de Justiça. Dizendo ele, olha... Secretário-geral do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça. E aí dizendo ele, olha, nós estamos aqui discutindo o projeto e vai ser feita formulada uma diligência a Vossa Excelência aí. E todos esperando que vocês se manifestem. Ou para manter o projeto original, ou que se manifestem na outra linha, que é utilizar o pessoal do quadro. Aí ele respondeu por telefone de que o tribunal, não sei se isso ajuda ou não, o tribunal não vai mudar a sua posição. A posição é na forma do projeto original. Mas, de qualquer forma, vamos aprovar a diligência e esperamos que, se eles pudessem se manifestar hoje à tarde, aí essa comissão poderia ficar aberta para a gente apreciar o projeto, se o deputado Dirceu concordar amanhã. Ou então podemos fazer também a audiência pública quando voltarmos em agosto. Agora, eu acho que a posição do tribunal, ela sai hoje à tarde, com a chegada da diligência lá, né? E nós, do governo, nós vamos pela posição do TJ, porque o projeto é de origem do TJ, nós vamos, né, deputado Berlanda, pela posição do Tribunal de Justiça. Um acordo que existe entre a presidência dessa comissão e também alguns representantes do Tribunal de Justiça é justamente que nós votássemos o pedido de diligência. Ok, eu concordo E plenamente. assim sendo, dá a oportunidade para... Sim, agora eu só queria dar uma sugestão. Se os servidores que estão aqui... Então, assim, normalmente o pessoal lá
nos órgãos, não no TJ agora, eles não se entendem e aí traz aqui para a gente resolver. E a gente resolve, na maioria dos casos, né? Agora, quem tem que ser convencido não somos nós, da mudança, deputado Valdo, quem tem que ser convencido, eu acho que a reunião, a audiência pública, o contato dos servidores, que é pertinente, tem que ser lá com o TJ, lá com o presidente. Né? Claro que lá não dá para colocar faixa, não dá para usar tribuna, mas tem que ser lá, né? Para convencer o Tribunal de Justiça, deputado Berlanda. Né? Nós aqui vamos fazer o que o tribunal, o projeto é deles, aquilo que eles orientarem. Agora, nesse momento, a minha sugestão é que os servidores vão lá no Tribunal de Justiça, falem com o presidente, coloquem umas faixas lá na portaria, na entrada, lá na cerca, lá no TJ, e convença o TJ a mudar de posição. Tá certo? Então não somos nós que tem que ser convencidos. Quem tem que ser convencido é o Tribunal de Justiça. Então fica a sugestão minha. Senhor presidente. Então nós vamos colocar em votação, ainda manter a discussão. Deputado, vou passar a primeira palavra para o deputado Manuel Mota. Senhor presidente, nobres colegas aí da comissão, eu estava atento aqui, ouvindo os companheiros se manifestarem. Vamos ter, né, uma diligência. Quer dizer, vamos ter uma diligência, vamos ter uma posição Tribunal de Justiça. E aí vamos ter, né, uma audiência pública. Quer dizer, o que é que vai modificar na audiência pública depois de ter uma posição do Tribunal de Justiça? Absolutamente nada. Porque nós não temos competência de fazer emendas. Porque nós mexemos em finanças, nós não temos competência. Fica inconstitucional o projeto. Então eu acho que precisa navegar em água mais calma, porque nós estamos tomando duas medidas, uma em cima da outra, que uma esbarra na outra, porque do momento que a diligência, nós temos uma posição, nós vamos ter uma audiência pública, e aqui a audiência pública ruma para o outro lado. Mas o Tribunal de Justiça não concorda. Quer dizer, o mesmo impasse vai ficar. Então, o mesmo impasse. Quer dizer, não resolveram absolutamente nada. Ficou na mesma coisa. Porque nós não temos condições de fazer emenda, porque o projeto se torna inconstitucional, porque se mexe em dinheiro. Então, eu queria só colocar que nós temos aí num impasse terrivelmente. Pois é, o deputado César Vaduga. Nós, deputado Mota, na semana passada ainda nós aprovamos, né, e hoje... A discussão da audiência pública não é agora, pública, já foi aprovada. Semana passada, né? E não impede que a gente faça audiência pública mesmo. Isso, mas o que disse o senhor presidente aqui, o capítulo do nosso orçamento interno, aqui, o 12º das audiências públicas, no seu artigo 162, cada realizar audiência pública com entidades da sociedade civil ou movimento social organizado para discutir o mérito e instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de interesse público atinentes à sua área de atuação, mediante requerimento de qualquer membro. Então, na verdade, é uma prerrogativa do parlamentar. E vejo que até essa proposição do deputado Cobalcini é importante, mas que ela teria, na verdade, vício de origem, né, deputado Cobalcini, até porque esse projeto ele veio do Tribunal Judiciário, ele veio do Judiciário. Então vejo que esse encaminhamento por parte do líder do governo, acho que deputado Mota, acho que de dar essa oportunidade através dessas duas diligências, e primeiramente para poder ter a oportunidade para ouvir os trabalhadores, enfim, no que serão atingidos com relação a essas mudanças que estão se propondo, mas ao mesmo tempo se busca o diálogo. Acho que é legal isso, sabe, deputado Berlanda, aonde que está se buscando, presidente, o diálogo, o entendimento, brecha, né, para que se busque, né, uma resolutividade para que, acima de tudo, né, o trabalho, né, de qualidade que a gente sempre tem do Poder Judiciário, né, ele se efetive cada vez mais. Então, vejo que é possível, sem dúvida nenhuma, um entendimento, um diálogo, e vejo que essa vontade, assim, de uma forma pacífica, inclusive os trabalhadores, né, que exercem um papel importante, que na verdade são os para-choques, né, do Tribunal de Justiça,
né, enfim, aí os oficiais de justiça, os avaliadores, os oficiais da infância, os psicólogos, assistentes sociais, enfim, que estão buscando diálogo, fazendo essa interação junto com o Poder Legislativo. Claro que seria uma matéria que é de competência judiciária, mas que veio para cá e que é importante que a gente possa, sem dúvida nenhuma, deputado Mota, dar essa oportunidade para que possamos buscar o diálogo, o entendimento, e que fique bom para Santa Catarina e que, acima de tudo, para o Poder Judiciário que possa, né, ter mais musculatura e, acima de tudo, prestar o bom serviço que o Poder Judiciário presta para o Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, apenas um encaminhamento, senhor presidente. Antes de nós darmos sequência aqui à discussão, eu queria colocar aqui em votação rapidamente a sugestão de que essa comissão ficará aberta até a reunião até amanhã à tarde. Ok. Tá ok? Aprovado, então. Continuando a discussão. Eu quero como encaminhamento, presidente, sugerir que o pedido de diligência formulado pelo deputado Valduga seja incluído no requerimento do relator, para não ter duas diligências. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Então nós votaríamos então, um único pedido. As duas diligências juntas. Exato. Em votação, aprovado. Ok. Deputado Dirceu Dreste concluiu. Senhor presidente, eu concluí. Não. Eu queria ter falado, mas já falei bastante aqui sobre esse assunto. Mas o deputado Darcy falou que nós temos que aceitar o que vem do lado de lá, né, do Tribunal de Justiça. Não, eu acho que não. Esse parlamento ele tem a grande função de discutir os grandes temas, e aqui está em discussão uma questão na nossa avaliação, de precarização do serviço público, né? Então, por isso, nós precisamos debater bem esse tema e não ter muita pressa em aprovar esse projeto, mas também ter serenidade nos encaminhamentos. Então, nós queremos continuar o debate aí. Obrigado. Perfeito. Deputado Nilson Berlanda. Senhor presidente, senhores deputados, quero aproveitar e parabenizar o deputado Dirceu aí pelo seu aniversário. Na verdade, nós temos um projeto aqui a relatar e tem dois outros extra pauta, senhor presidente. O número do projeto é 189.7/2017, do deputado Nilson Gonçalves, nosso xará, que declara de utilidade pública a Associação de Rede Nacional Masculina de Prevenção ao Combate ao Câncer, Rede de Saúde do Homem de Jaraguá do Sul. Dizer que estou substituindo o nosso deputado Altair Silva, né? E ele dá um parecer favorável, acabou verificando, a documentação está toda em dia, então sob aprovação deste projeto. Vejo que Vossa Excelência também parece que tem o parecer de um outro projeto, poderia também apresentá-lo? Temos, na verdade, mais dois projetos, essa pauta. Pode ser? Pois não, pode apresentar. Também declara de utilidade o parecer do projeto de lei número 0215.3/2017. Declara de utilidade pública a Associação de Surdos do Extremo Sul Catarinense, a SESC, de Araranguá, do nosso nobre deputado Manuel Mota. Do deputado Milton Schaeffer também. E verificando aqui, ele também dá o parecer favorável. A documentação está totalmente em dia aqui, senhor presidente. Perfeito. Deputado Berlanda, pode apresentar o outro projeto também. Temos um outro projeto aqui, senhores deputados, que, na verdade, ele é um projeto de 2011, que a Prefeitura de Biguaçu recebe um imóvel do governo do Estado. É do deputado Altair Silva. Senhores deputados, aqui, inicialmente, esse terreno lá em Biguaçu, ele seria para utilidade de uma Secretaria da Agricultura. Isso é de 2011. Depois, no segundo momento, daí houve um ofício alterando que não seria mais a Secretaria da Agricultura, e sim a Fundação Municipal do Meio Ambiente. Também está lá desde 2011, houve mais uma alteração e agora, por fim, então, está aqui que será
doado para que seja usado para uma praça pública na cidade de Biguaçu. Também o parecer do nosso nobre deputado Altair Silva, o seu parecer é favorável da aprovação deste projeto. Muito obrigado, deputado Nilson Berlanda. Em primeiro lugar, como é um projeto meio polêmico aí pelas viravoltas que deu, eu vou pedir vista de gabinete para olhar ele com todo carinho. Eu também permite, presidente, pedir vista em gabinete. E inclusive sendo permitido ainda, podendo ser trazido até amanhã a essa comissão, se assim for convocada, já que está possível, aberta a sessão essa sessão. Então coloco em discussão e votação primeiro o PL 189.7, que declara de utilidade pública a Associação Rede Nacional Masculina de Prevenção e Combate ao Câncer, Rede Saúde do Homem. O autor é o eminente deputado Nilson Gonçalves, já passou na Comissão de Justiça, foi aprovado, e agora o relator ad hoc Nilson Berlanda acabou de ler o parecer favorável também do deputado Altair Silva. Em discussão, em votação, aprovado. Em discussão também, em votação, o PL 215.3, que declara de utilidade pública a Associação dos Surdos do Extremo Sul de Santa Catarina. O autor é o deputado Milton Schaeffer e o relator, deputado Altair Silva, e aqui o relator ad hoc, deputado Nilson Berlanda. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça, foi aprovado e agora recebe o parecer do eminente relator, um parecer também favorável. Em discussão, em votação, aprovado. Por último, senhor presidente, senhores deputados, eu tenho aqui o PL. Mas tem mais uma PL 243. O deputado, perdão então, antes de eu apresentar, vou passar a palavra ao eminente deputado Manuel Mota. Senhor presidente, eu tenho um projeto, parecer do projeto de lei 0104.8/2017, declara de utilidade pública, associação recreativa, cultural, esportiva e educacional, a DADAR de Araranguá. O voto é pela aprovação, preenche todos os requisitos, toda a documentação, então eu entendi que aprovação e como eu olhei, preenche todos os requisitos, não tem dúvida nenhuma que está dentro dos critérios legais pela aprovação. Em discussão, o parecer ao PL 104.8 de 2017, do eminente deputado Ismael dos Santos, que declara de utilidade pública a Associação Recreativa, Cultural, Esportiva e Educacional de Araranguá. Já recebeu o parecer favorável da Comissão de Justiça e agora recebe aqui o relatório favorável também do eminente deputado Manuel Mota. Em discussão, em votação, aprovado. Agora coloco em discussão e posterior votação o parecer deste relator ao projeto de lei complementar 9.5 de 2017, de autoria o Poder Judiciário, que altera o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar número 406 de 2008, que transforma os cargos de escrivão judicial e de secretário do Foro do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina, cria cargos e altera outras providências. Esse PL já passou na Comissão de Justiça, também na Comissão de Finanças, e agora tramita aqui nessa comissão. Com base no artigo 80 do Regimento Interno da LESC, incumbe à comissão analisar as proposições legislativas sob o aspecto de interesse público no seu campo temático. Em resumo, o projeto visa suprimir a obrigatoriedade de registro no órgão fiscalizador do exercício profissional,
para fins de habilitação no cargo de analista administrativo do quadro de servidores da Justiça Estadual, sob a justificativa de que tal requisito não é imperioso para o exercício do cargo, haja vista que não se trata de uma atividade específica de uma determinada profissão. Diante do exposto, entendo que a matéria é meritória, pois ampliará a concorrência ao cargo em futuros concursos, bem como desonerará os servidores hoje ocupantes dos cargos com o pagamento das anuidades dos conselhos de classe, e assim voto então pela aprovação. Em discussão? Senhor presidente, como a comissão fica aberta, eu ia pedir vista em mesa, mas não tem mais nenhum projeto para relatar, né? Eu não sei se a comissão fica aberta, eu iria assumir o compromisso de já devolver na próxima. Como a comissão fica aberta, fica vista, então, tipo vista em mesa ao eminente deputado Dirceu Dresch. E assim... Tem mais um projeto, senhor, a relatar, se é permitido, é extra pauta, né? Exato. Esse aqui... Está em pauta? Está em pauta. É um projeto, o PL 243.7, de 2016, de autoria da eminente deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre o registro civil de pessoas naturais e adota outras providências. Apresento o parecer. Esse projeto também já passou na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças e o deputado Dirceu Dresch, que pediu vista, seu voto vista referente a esse PL. Não, senhor presidente, eu sou relator do projeto. Teve 2 votos vista e alguns pareceres contrários, inclusive, né? E eu estou refazendo meu parecer, né, pela aprovação do projeto, senhor presidente. Então, pode apresentar, senhor presidente. Então, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, nos artigos 80 são os seguintes... esse projeto, então, fala o seguinte, senhor presidente. Dispõe sobre registro civil de pessoas naturais e adota outras providências. A matéria de 3 de 8 de 2016, eu vou ler aqui para os senhores deputados poderem ter noção do que aconteceu com esse projeto, e encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, no qual, com fundamento no artigo 128, no inciso 6º do Regimento Interno, fui nomeado relator, então eu apresentei parecer pela aprovação do projeto em análise, tendo sido aprovado por unanimidade. Um ato contínuo, a proposição foi analisada pela Comissão de Finanças e Tributação, que também aprovou, seguindo o seu curso. Chegando a esta comissão de mérito, onde, nomeado relator, apresentei voto pela sua aprovação no seu mérito. Foram também apresentados votos pelos deputados Serafim Venzão e Jean Kuhlmann, e o primeiro opinando pela rejeição da matéria de plano nesta comissão, e o segundo pelo encaminhamento ao projeto nos termos do inciso 2º do artigo 208 da RLAESC, a Comissão de Constituição e Justiça para uma nova avaliação sobre a sua constitucionalidade à luz da medida provisória número 776 de 2017, que altera a Lei 6.015 de 31 de dezembro de 73, que dispôs sobre os registros públicos. Parecer, senhores deputados, este órgão fracionado segundo o preceito e a lei regimental, cumpre realizar a averiguação do campo estabelecidos pelo artigo 80 da RLAESC, a Comissão de Trabalho e Serviço Público. Então, coloca aí a questão dos nossos papéis, o papel dessa comissão. Nesse sentido, me deparo com 3 proposições distintas quanto à resolução da matéria em análise. A primeira proposta de minha autoria em razão da nomeação para a relatoria, onde, no mérito, indicado pelo regimento desta comissão, conforme acima disposto. Entendo pela sua aprovação, já que se trata da proposição meritória e de extrema utilidade pública,
já que é regulamentada uma situação jurídica em aberto e que, sem dúvida, viria no sentido de resolver a questão do registro de menores no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelecendo critérios mais justos. A segunda proposição apresentada pelo deputado Jean Kuhlmann se estabelece no sentido de que, em razão da aprovação da MP 776 de abril de 2017, estaria na matéria contemplada pela legislação federal aprovada, prejudicando o projeto em análise, acarretando assim, em razão do inciso 2º do artigo 208 da RLESC. A possibilidade de ser a matéria encaminhada à primeira secretaria da mesa para que, diante da dúvida surgida na Comissão de Constituição e Justiça, se manifeste novamente sob o aspecto da constitucionalidade à luz da legislação apresentada. A terceira não merece valor legal, já que extrapola a competência desta comissão de posicionar pela rejeição em razão da possível inconstitucionalidade, deixando de analisar sob o olhar do mérito, razão pela qual não me alinho. Outro sim, reconheço que a edição da medida número 776, principalmente no seu artigo 4º, guarda alguma semelhança com a matéria aqui apresentada. Porém, diante da proposta do deputado Jean Kuhlmann, pela Comissão de Constituição e Justiça, entendo que seria a possibilidade de uma nova comparação e uma possível definição desta feita no âmbito da comissão competente. Diante do exposto, me inclino no sentido de apoiar a posição adotada pelo deputado Jean Kuhlmann, remetendo o projeto em análise ao primeiro secretário para que seja redistribuído à CCJ, para que proceda a reanálise da matéria sob o aspecto da legalidade, da materialidade jurídica. Então, o meu voto ante o exposto, o meu relatório e voto é no sentido que seja a matéria remetida à primeira secretaria para que seja redistribuído à CCJ, para que proceda a reanálise da matéria sob o aspecto da legalidade e da materialidade. Esse é o meu voto, senhor presidente. Inclusive, possa analisar também as emendas colocadas aqui. Exatamente. Então, está em votação o parecer do eminente deputado do seu Dresch. Em votação, aprovado. Então, o projeto volta à mesa diretora para a redistribuição. Por fim, eu queria, assim, cumprimentar, agradecer a presença de todos os deputados, dizer que essa comissão permanece em aberto, considerando o início do recesso parlamentar, mas antes disso eu queria ainda saudar mais uma vez o eminente deputado Dirceu Dresch pelas 54, aliás. 53, presidente. 53. Eu nasci em 64. Não, mas agora, deputado, agora Vossa Excelência já está no 54. O 53 já passou, então está construído o 54. Parabéns, deputado. Parabéns já está indo trabalho. Muito rápido essa vida aí. Então, parabéns. Obrigado, senhor grande abraço. E o acordeão, né? Thank you.